Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer. Hoje, falando com um convidado muito especial. Vou falar com Nuno Duarte. Não sabe quem é Nuno Duarte? Se eu usar outro nome, se eu utilizar Tio Gel. Tio Gel, que é conhecido pelo seu trabalho como humorista, músico e apresentador de televisão, ganhou o destaque como humorista no programa Herman, na SIC. Não, isso foi participei no programa do Herman, mas isso, ou seja, quando eu comecei a trabalhar em comédia, foi na RTP2, num programa chamado A Revolta dos Pastéis de Nata, mas estive também já várias vezes no programa do Herman, que é tipo o nosso papa do humor, né? Um bocadinho como era no Brasil o Jô Soares, né? Um bocadinho sim, sim, uma grande inspiração. Bem, vamos ver se o resto das informações que eu tenho Vamos estão ver, corretas. Estou aqui para corrigir. Perfeito. Formou o duo humorístico Homens da Luta com Vasco Duarte. Mormão. Em 2011, Homens da Luta venceu o Festival da Canção com A Luta é Alegria, representando Portugal no Festival Eurovisão da Canção. É considerado o ponto mais baixo do Festival da Canção. Perfeito. Participa também da banda de rock alternativo Enapá 2000. Não. São amigos meus. Não, isso é o Manel João Vieira. Também era um bom convidado para tu trazeres. Mas são amigos meus, já estive em palco com eles, mas não faço parte, né? Perfeito. Olha, de qualquer forma, já perceberam que a pesquisa foi pessimamente feita? Esse programa vai abaixo hoje. Apresentou e participou em vários programas de televisão, incluindo talk shows e programas de comédia, e tem a música Sal Grosso com os Caretos, que tem 4 milhões de views no YouTube. Exato. Perfeito. Então, acertamos aí 8 de 10, Sim, talvez dá para passar por média. Foi bom. 8 Então em tá 10 bom. não é bom, é uma Perfeito, maravilha. perfeito. É uma maravilha. Tio Gel, eu vou fazer a pergunta que talvez está nesse momento na cabeça de muitas das pessoas que nos acompanham, que são de Brasil, de Angola, de Cabo Verde. Por que Tio Gel? Tio Gel. Eu comecei como Gel, né? Eu comecei como Gel, como uma alcunha da minha adolescência. Não, porque é muito parecido. Nuno Duarte e Gel é não, igual. Não é isso. É porque havia muitos Nunos. Ok. Ok? Ainda há em Portugal. E onde eu cresci, no subúrbio de Lisboa, havia muita tradição da alcunha, né? Perfeito. E eu usava muito gel na cabeça nessa altura, né? E então fiquei o gel. Lá vem gel, lá vem ele, cheio de gel, lá vem gel, lá vem gel. E depois, quando eu comecei a enverdar pela minha carreira artística, por assim dizer, a fazer as minhas primeiras canções e a registá-las, decidi, ou seja, essa já era a minha alcunha, toda a gente me conhecia por gel, portanto decidi adotar o gel, mas tipo meti um J, né? Meti um J para não ser gay no início, meti um J para personalizar, né? E depois, muitas vezes, muita gente pergunta, gel, J, porquê com J? E eu aí tipo entro na fantasia e digo que tive um sonho e que nesse sonho eu vi uma luz e essa luz falou comigo e disse-me, Nuno, tu vais ser o gel, mas com J. Eu, J, porquê? Porque quer dizer Jesus é a luz. E pronto, essa tem sido a luz da minha vida. Perfeito. Depois ascendi a tio. Quando comecei a ficar velho, estás a ver estes cabelos brancos? Quando comecei a ficar maduro, no meu trabalho, comecei a trabalhar muito com pessoal mais novo, sobretudo cameramans, editores, outros comediantes, etc. E então comecei-me a auto-intitular o tio. Tá bem. O tio isto, olha, o tio precisava mesmo que tu... Olha, faz lá isto ao tio, se faz favor. Olha, o que é que achas que o tio deve... Ou seja, comecei-me a tratar a mim próprio como tio. Ok. E isso pegou também, né? Tá bem. E depois eu decidi, ou seja, fazer esse acrescento. Disse, ok, já não sou só o gel, eu sou o tio gel. Sim. Portanto, é tipo mais um passo para cima, é quase uma coisa familiar. Perfeito, perfeito. Eu achei muito interessante que você se coloca numa condição de velho. Sim. Mas Eu velho, sou uma alma velha. Mas você não é. Eu nasci com cabelos brancos. Tá bem. Mas posso lhe dizer que a energia que você passa é extremamente jovial, Isso é o extremamente corpo. alegre. Não, o corpo é novo.
Isso é perfeito. A alma é que é velha. Perfeito, perfeito. Esta alma já tem muitas encarnações. Isto já aqui anda há muito tempo comigo. E como é que você começou a sua carreira e essa jornada, tanto no humor quanto no teatro? Olha, comigo a minha vida tem sido feita de acasos. O melhor da minha vida tem sido sempre o imprevisto. Perfeito. E eu estava na universidade, mas eu achava chatíssimo o curso em que eu estava. Eu tinha aí 19 anos, por aí. E eu achava chato, o curso era de marketing. Eu, quando entrei para aquilo, eu pensava que aquilo fosse mais interessante, mas não, deparei-me com uma coisa chata, não é? E um amigo meu desafiou-me a entrar numa companhia que ele estava a fazer com a namorada dele, que era uma atriz profissional, que já fazia programas de televisão, etc., que era a Laura Valadas. E eles estavam a formar uma companhia para fazer teatro para escolas. Perfeito. E ele, pronto, conhecia-me e em mim ele viu algum potencial para me enquadrar naquilo que eles iam fazer, que era peças de Gil Vicente, o dramaturgo português do século XVI, comédia, para escolas. Claro. E eu fui, eles ensinaram-me a representar, decorei o texto e a partir daí comecei, não é? Ou seja, com um imprevisto. Desisti da universidade, que foi um grande desgosto para a minha mãe. A sério. Perfeito. E dizer, olha, vou desistir da universidade, vou-me juntar a uma companhia de teatro itinerante. Não é bem o que uma mãe está à espera, tipo, num filho. Ela olhou e falou, meu filho vai virar circense. Não, mas depois ela viu que era aquilo que eu queria. Perfeito. E a partir daí também nunca parei de trabalhar. Perfeito. Ok? Portanto, eu comecei a ir no teatro e depois passei para programas de TV onde eu fui bonecreiro. Havia cá um programa de televisão em Portugal nos anos 90 que se chamava Contra-Informação. Ok. E era um programa de bonecos e os bonecos eram figuras de políticos. Ok. E aquilo era uma sátira à cena política, era um programa com muita audiência. E eu entrei como bonecreiro. Também não tinha experiência, mas fui ao casting, o pessoal que lá estava gostou de mim. Eu assim, não, tu vais ficar. Eu depois perguntei-lhes assim, havia no casting outros que até mexiam os bonecos melhor que eu, tinham mais experiência, né? E eu acho que perguntei assim, olha, havia lá aqui outros gajos que vieram ao casting que tinham mais jeito e experiência para mexer os bonecos, mas vocês não ficaram com eles, ficaram comigo, porquê? E eles disseram uma coisa muito importante, que para mim foi uma lição grande. Eles assim, olha, isto era tipo os mais maduros, né? Isto eram homens de 30 e tal anos, eu era um miúdo de 20 e poucos, né? E eles disseram assim, olha, a gente aqui, nós os mais velhos, a gente mexeu os bonecos, a gente já sabe. A gente quer alguém que tenha bom espírito para a equipe. Boa. Porque depois a gente ensina. E isso para mim foi uma lição importante. Às vezes quando a gente entra numa equipe que já está a funcionar, e eu sei disso até às vezes pelo outro lado, por escolher pessoas mais novas para trabalhar comigo, às vezes é mais importante o espírito dessa pessoa, aquilo que ela mostra ser os seus interesses, a sua energia, do que às vezes a própria habilidade que tenha para qualquer função. Porque isso com vontade aprende-se. Mas a energia não. A energia é tipo o teu ADN, né? Claro. E eu aí tive sorte deles gostarem da minha energia e de me adotarem. E aí tive mais tempo. Depois comecei a fazer música e fui DJ também. Tive muitos trabalhos, fui condutor. E depois tive e tenho. A minha grande paixão é a música. Eu adoro música. Desde miúdo, adoro música, adoro. Eu em miúdo, o que eu fechava-me no meu quarto e metia os discos do meu pai e eu mimetizava os cantores. Claro. O Mick Jagger e o Rod Stewart. E aquilo, e para mim eu imaginava que estava num palco e estava muita gente. Aquilo era o meu sonho, né? E eu, às tantas 20 e tal anos, já tinha feito teatro, já tinha feito esses programas e trabalhado como disc-jockey, etc. Mas eu tinha aquele sonho, aquilo mantinha-se em mim. E eu comecei a fazer música. Mas uma música séria. Uma música onde eu abria o meu coração e pronto, era uma música sentida, né? E comecei a ter umas ideias e fiz um álbum, produzi-o eu, com a ajuda de amigos e do meu irmão, muito, que é músico mesmo. E fiz esse disco e fiz uns videoclipes. E depois estes videoclipes passavam na televisão e as pessoas riam-se deles. E aquilo para mim era uma grande facada. Aquilo para mim, Célio, era... Eu pensava assim, olha aqui, eu a abrir o meu coração para esta gente, estes ingratos, e esta gente a rir-se de mim. Porque realmente os videoclipes eram ridículos. Eu hoje consigo vê-los. Mas aquilo se calhar foi... Ou seja, foi um sinal, né? Claro. Os meus amigos depois na altura
Começaram a dizer, isto foi uma altura que houve uma grande explosão da comédia em Portugal, no início do ano 2000, para aí. Os meus amigos começaram a dizer, pá, tu se calhar devias ir para a comédia. Claro. E eu acho tantas aquilo ao princípio assim, mas estão a gozar comigo, ok. Fiz Gil Vicente. Mas depois eu comecei a pensar, pá, se calhar, e entrando na comédia e nunca mais parei, e através da comédia, às vezes como a vida nos abre janelas quando nos fecha portas. Okay? Pela comédia, eu consegui cumprir esse meu sonho da música. Claro. Incluindo até ganhar o Festival da Canção, mas outros projetos que eu tenho, inclusive este do Sal Grosso, Sim. Os Homens da Luta, que era uma coisa mais política e de música tradicional. Tive uma banda rock, era os Kalashnikov, chegámos a tocar nos Estados Unidos e na Irlanda, também uma coisa satírica. Ou seja, a comédia permitiu-me cumprir o meu sonho da música, né? O grande ponto para mim de viragem foi eu aceitar o ridículo que eu era. Que eu sou, né? Mas isso é genial, porque parece que o seu caminho já estava escrito. Você não sabe, mas efetivamente trilhou o caminho sem resistir ao caminho que ele estava escrito. Eu não penso muito nesses termos, né? Aliás, eu acho que nem vale a pena pensar muito nesses termos. Mas a verdade é que a minha vida tem sido uma sucessão de felizes imprevistos. Perfeito. Coisas que muitas vezes surgem espontaneamente na minha vida, ou conhecimentos que eu faço, coisas que às vezes surgem de uma forma inesperada, atrapalhando-me os planos, né? E essas coisas normalmente são aquilo que me tem aberto portas para fazer coisas boas na minha vida e transformadoras e que me permitem viver disto, né? Sim, claro. Eu já tenho, claro. ou seja, eu brincar já nisto quase há 30 anos, né? Pois então. E eu começar no teatro, e depois passar para esses programas de televisão, e passar depois para a música, e passar para a comédia. E tem sido um grande privilégio para mim isso. Há jovens que estão nos assistindo nesse momento que querem, né, trabalhar e viver com a comédia, não têm essa idade ainda. E muitas vezes olham para você ou olham para uma outra referência, que já está à frente, obviamente, e pensam, é impossível chegar lá, ou é impossível eu conseguir viver da comédia. E o que você diria para esses jovens? Olha, eu assisti a uma grande transformação no mundo da comédia, não só, ou seja, assisti a uma grande transformação no mundo durante a minha vida, mas no meio da comédia e no meio artístico, isso nota-se muito. Que é esta democratização do meio. Eu, quando eu comecei, tu ou estavas na TV ou não existias. Claro. Ok? Não havia internet, não havia nada. Portanto, tu tinhas que estar na TV. E eu fui um dos privilegiados que tive a oportunidade de estar na TV. Claro. E tu, estando na TV, tu entravas na casa de todas as pessoas. Havia uma transversalidade que se perdeu um pouco hoje em dia. E eu entrei em programas com grande audiência. Programas de TV. Entretanto, chegou a internet e a internet democratizou muito o acesso às pessoas, né? Eu hoje em dia, eu já não faço televisão há uns 3 ou 4 anos, porque hoje em dia eu já quase não preciso de estar na televisão. Claro. E a televisão, de uma certa maneira, também tornou-se um meio mais conservador, sobretudo no que toca à comédia. E de repente a internet trouxe uma geração nova de comediantes, e que eu vejo isso com muito agrado, e que trabalho muito com eles, porque eu também faço curadoria de palcos de comédia em festivais. Portanto, eu conheço toda a nova geração, e é uma nova geração que não está na televisão e que existe só na internet. Portanto, é esse jovem que tu estavas a falar e que nos possam estar a ver. Nunca houve tanta oportunidade como há hoje. Agora, o conselho que eu posso dar é aquilo que é mesmo bom, aquilo que é mesmo, que tem mesmo impacto, quando nós estamos em contacto com essa coisa pela primeira vez, ela causa-nos por vezes nervoso, medo, até vergonha. E sobretudo na comédia, o passo é ultrapassar isso. É aceitar o ridículo. Ok? Porque muitas vezes não é fácil isso. E eu, por mim, falo. Olha, este número do Sal Grosso que nós estamos aqui a ver, isto foi um número que eu criei aí há 5 anos, um número recente, de uma brincadeira que eu comecei a fazer na minha cozinha, um vídeo, comecei a fazer, já me auto-intitular o tio, Sim. e era eu estava a mostrar como é que o tio
era velho e magro. Claro. Como é que o tio era magro? E então eu dizia, não, o tio é magro porque o tio tem a dieta do sal grosso. Que basicamente é dançar muito, né? Isto foi uma brincadeira. E eu fiz esse vídeo na minha cozinha, do nada, desliguei o vídeo, vou ver o vídeo e aquilo deu-me vergonha. Eu assim, não, eu não vou publicar isto. Mas depois pensei assim, isto foi uma fração de segundo. Eu pensei assim, pá, que se lixe também. Já fiz tanta coisa ridícula. E meti aquele vídeo. E eu, isso há 5 anos, eu estava mais ou menos parado, porque eu tenho uma produtora também de documentários, publicidade, etc. Eu faço muito trabalho de audiovisual fora da comédia. Perfeito. E eu tinha parado de fazer comédia mais ou menos em 2013 e tinha-me dedicado só a fazer documentários, etc., que passaram na SIC, na RTP, etc. Pronto, estava ali a dar uma pausa na comédia, depois de ter trabalhado muito, sobretudo com esse número dos Homens da Luta. E de repente, quando eu mando esse vídeo para fora, eu ganhei uma legião nova de fãs. O vídeo tornou-se viral, esse que eu fiz na cozinha, depois comecei a fazer outros e outros e outros, e daí vem esta canção e outras que tais, que ainda não parei. E de um acaso. Que eu depois vi aquilo e aquilo deu-me vergonha. E isso é o sinal para a comédia. Ok. O sinal para a comédia tem que ser um bocadinho essa vergonha. A gente tem que não ter medo do ridículo. Que é um dos medos mais comuns na nossa sociedade. O ridículo. Ou seja, primeiro aceitarmos o nosso ridículo e depois, às vezes, aceitarmos que os outros nos ridicularizem a nós. Sim, sim. Quando a gente faz isso, tem que estar pronto para... eu recebo tanto palhaço, azeiteiro... Pronto, isto são os mais levezinhos que eles dizem. Eu acredito. E aí vem um ponto que me causa dúvida. Você teve o início no teatro. Sim. Evoluiu para a televisão. E eu acredito que a televisão lhe trouxe muitos ensinamentos. Sim. E agora continua a trazer. está na internet. Sim. Como é que é esse ambiente da internet para você, que o feedback é muito mais rápido? Olha, o feedback e o alcance. Ok. Eu lembro-me, os primeiros programas de comédia que eu comecei a fazer na televisão eram programas de comédia alternativos da televisão por cabo e onde, por vezes, eu tinha uma audiência de 150, 200 mil pessoas, que era uma ótima audiência para esses canais e que era uma coisa impactante já na altura. Eu hoje em dia tenho vídeos com milhões de visualizações. Portanto, a internet permitiu um muito maior alcance e uma muito maior comodidade de fazer o conteúdo. O outro lado é que a internet trouxe uma grande avalanche de conteúdo, sobretudo no conteúdo cómico. Né? Portanto, tudo é mais descartável. Claro. Ok? Há uns anos, mesmo a própria lógica das televisões, etc., havia uma lógica de maior investimento de produção na comédia, e isso estava também entranhado no mindset dos cómicos, fazer coisas mais complexas, etc. Hoje em dia isso mudou um pouco para coisas mais descartáveis, ou seja, é preciso fazer muito, e nisso eu acho que os jovens é mais exigente para eles do que foi para mim nessa altura. Porque eu agora, como maduro que sou, há um privilégio que é, as pessoas já te conhecem, a comédia cria uma grande ligação emocional entre quem faz e quem gosta do que tu fazes. Quando tu fazes rir alguém, tu crias uma ligação a essa pessoa forte, quase como uma ligação familiar, né? Portanto, quando tu já conquistas essas pessoas, já é mais fácil fazeres o teu trabalho, fazeres os teus espetáculos, as pessoas irem, comprarem o bilhete para te verem os teus conteúdos, etc. Para os mais novos, é mais exigente agora. Porque tem que estar sempre a fazer. E eu vejo isso. Eu vejo os miúdos novos, miúdos de 20 e tal anos que estão a começar na comédia, que têm um ritmo e uma energia que às vezes é exaustivo só de ver. Percebes? Acho muito mais exigente para eles, mas é um bocadinho as leis do mercado hoje em dia. Mas, por outro lado, vejo jovens na comédia a encherem, a venderem milhares de bilhetes e a terem milhões de visualizações e a fazerem tudo sozinhos. Não terem que prestar contas a ninguém. Sim. Que era uma coisa que no meu tempo não havia.
quando querias ir na televisão, tinha que ser aprovado o teu projeto. Claro. Em relação ao conteúdo, tinha que ser lido por várias pessoas, até ser feito, tinha que passar várias etapas, e hoje em dia os miúdos fazem o que querem. Nisso eu acho muito mais positivo, né? E você participou do programa do Herman José, Participei. e imagino, né, que trabalhar com ele influenciou muito na sua carreira e lhe trouxe alguns ensinamentos. Eu, quando participei no Herman José, eu participei como artista convidado. Uhum. Das coisas que eu fazia, era convidado para ir ao programa dele. Uhum. Era uma grande emoção estar ao pé do Herman José. Uhum. Porque o Herman José, para mim, para a minha geração, foi uma revolução. Ok? Lhe influenciou muito. Muito. É o comediante que mais me influencia, é o Herman José. Isso até hoje, então. Até hoje. Perfeito. Mas, quando o Herman José apareceu com os seus primeiros programas de comédia em Portugal, foi uma revolução, porque a comédia, ou seja, ele mudou completamente a comédia em Portugal. A comédia em Portugal era muito uma comédia ligada ao teatro de revista, que é assim um género de vaudeville, né? E o Herman José trouxe mais influências anglo-saxónicas, coisas que se estavam a passar em Inglaterra, nos Estados Unidos, para os seus sketches, para os seus programas. E eu lembro de ter 10, 11 anos quando aquilo apareceu, e aquilo era um impacto muito grande, porque impactava-me a mim, impactava o meu pai, impactava o meu avô, impactava a minha mãe, impactava toda a gente. Ele fazia o programa ao domingo e a gente estava a semana toda a falar daquilo, os personagens. E então, quando eu tive a oportunidade de partilhar com o Herman palco, foi um grande privilégio. E outra coisa, e eu na altura, uma das vezes que eu fui ao programa dele, tínhamos ganho um festival da canção com os Homens da Luta, que eram os personagens que eu tinha com o meu irmão, um género de uma paródia às personagens do 25 de Abril, da Revolução em Portugal. E o Herman fez uma paródia a imitar-nos a nós, o que é uma honra suprema para mim, né? Uma homenagem. Completamente. Ver aquele mestre que a gente cresceu a ver, de repente a fazer, a fingir que éramos nós, né? Foi uma daquelas que vai ficar para sempre no meu coração, né? Perfeito, perfeito. E você falou do seu irmão, falou dos Homens da Luta, o Vasco, Vasco. correto? E qual foi a inspiração que vocês tiveram por trás desse projeto? Por que decidiram iniciar os Homens da Luta? Olha, mais um acaso. Os Homens da Luta surgiram de uma brincadeira entre eu e o meu irmão, de estarmos um dia a ver televisão e começámos a brincar um com o outro, a falar como se fôssemos do 25 de Abril. Porque nós tínhamos nós crescemos no seio de uma família muito politizada, ok? Em Portugal, que viveu esse período político com muita intensidade. Portanto, nós íamos em miúdo às manifestações, íamos aos comícios, íamos às festas políticas, bebemos toda essa iconografia, a música dessa altura, bebemos muito disso. E então, nessa altura, a gente tinha um programa de comédia e tínhamos que inventar personagens. Porque a gente fazíamos meia hora por semana e a gente tinha que inventar coisas para fazer. E então começámos essa brincadeira, a falar um ao outro como se fôssemos dois sindicalistas, né? Pá, Flâncio, pá, isto hoje a luta está fraca, pá. Está fraca, pá, tá. Pá. Isto a luta já não é o que era. Depois começámos nessa brincadeira e dizemos assim, pá, espera lá, isto aqui, há qualquer coisa aqui, né? E então começámos a trabalhar os personagens, fomos buscar a cena da música, né? O meu irmão era um género de José Afonso, um grande músico português, e eu era um género de histriónico com um megafone, né? E a gente íamos para a rua, para o pé dos políticos, como se tivéssemos vindo de uma máquina do tempo de 1975 para o ano 2000. E isso teve muito impacto, porque as pessoas identificavam-se muito connosco, porque a gente fazia a luta, né? Íamos fazer a luta, força, camaradas, e não sei o quê. Depois parava a luta e a gente ia comer marisco. Comer sapateiras e beber champanhe, porque a gente gostava do bom da luta, né? Claro. A gente defendia que o povo devia ter Ferraris, né? Claro. E coisas boas, né? Era uma utopia. E isso teve muito impacto. Muito impacto. Tanto impacto que a gente acaba por ganhar o Festival da Canção como cómicos no meio dos músicos, o que muita gente achou uma ofensa gigante. Eu lembro que nós ganhámos o Festival da Canção e tipo a maioria das pessoas que estavam no teatro a assistir, tudo a assobiar. É uma vergonha para Portugal. Isto foi um grande prazer. Claro, claro. E aí que vem a seguinte questão. Política e humor tem para você uma inter-relação? Tem, eu acho que tem. Eu já fui candidato à Câmara de Cascais. Ok? Eu em 2013 fui candidato à Câmara de Cascais. E eu acho que tem. Eu acho que tem. E eu acho que se começa a ver nos políticos,
sobretudo nos últimos 15 anos, 20 anos, os políticos a usarem as técnicas do humor. Perfeito. O sarcasmo, a sátira, para o seu discurso. E tu vês isso em casos tipo o Donald Trump, mas mesmo nos Estados Unidos o Obama, eles fazem aqueles jantares com os jornalistas onde o próprio presidente tem um discurso cómico. E isto eu acho que tem a ver, e tu tens outros casos, por exemplo, tu na Itália tiveste o Beppe Grillo, que fundou um partido, o Movimento 5 Estrelas, que chegou a ganhar as eleições. Sim. Tu tens o caso do Zelensky, na Ucrânia. Excelente. No Brasil tens vários casos. Claro. Tiririca, sendo o mais conhecido deles todos. Sim. Né? E eu acho que tem a ver com duas coisas. Primeiro, o humorista representa o supremo protesto. Tu, quando estás a gozar com alguma coisa, ou seja, gozar se calhar aqui para o português do Brasil não é o melhor verbo. Quando tu estás a brincar com alguma coisa, tu estás a tirar-lhe qualquer tipo de conceito sagrado ou muito importante que essa coisa possa ter. Estás a metê-la a um nível mundano, humano. E isso pode ser uma forma de protesto muito forte quando estás a ridicularizar alguma coisa, né? Já o Tiririca tinha aquela frase: o Tiririca pior do que o que está não fica, né? Mas ficou. No Brasil é bem complicado as coisas que fica. Ficou pior, mas com ele lá. Okay? Sim, com ele lá. E se não estivesse, ia ficar pior do mesmo jeito. Outra coisa que é a comédia, o riso, quando alguém te faz rir, inconscientemente tu aceitas essa pessoa como alguém que não te pode fazer mal. Perfeito. O cómico não te pode fazer mal. O cómico que tu gostas dá-te prazer, dá-te bem-estar. Portanto, não é uma ameaça para ti. Isso politicamente tem força. Sobretudo hoje em dia, onde a sociedade é um espetáculo, onde tudo é espetáculo. Né? A própria política é espetáculo. São atores políticos. Muitas vezes ouvimos essa expressão. Não é? A técnica humorística está no topo, de, se calhar, dos atributos mais importantes para alguém que queira ser político hoje em dia. Conseguir dizer a sua graça, conseguir se rir de si próprio, tomar as coisas com alguma jovialidade quando é preciso. Ótimo. Porque isso, em termos de comunicação, cria confiança com as pessoas. É assim, ok, este fez-me rir, se calhar ele merece a minha confiança. Tipo, o Donald Trump usa muito isso. Às vezes ele diz coisas, eu acho que é de propósito. E às vezes tu vê nos comícios, as pessoas estão-se a rir daquilo. As coisas absurdas, não é? Que é uma das vantagens da comédia, que é tu podes dizer a coisa mais absurda de todas, né? A comédia é a arte onde isso é permitido, né? E isso é um ponto que me remete ao seguinte: você viu aqui em Portugal várias fases do humor. Você mesmo falou que o humor com Herman José teve uma revolução. Sem dúvida. Eu acredito que o humor vive de revoluções. Sem dúvida. Agora, o humor envelhece? Sim. Sim. Sua... Há humor que envelhece melhor e humor que envelhece... Ou seja, há humor que envelhece mais rápido e um humor que às vezes resiste um bocado ao envelhecimento. Eu acho que isso tem a ver um pouco com os temas abordados. Eu acho que nós hoje em dia vivemos uma altura como há uma grande exigência para criar conteúdo, o conteúdo envelhece mais rápido. Okay. Ou seja, a piada que tu dizes hoje, muitas vezes estás a reagir a acontecimentos do dia-a-dia, à chamada espuma dos dias, né? E às vezes esse tipo de humor envelhece mais rápido. Tu vais ver, se calhar, uma coisa... sobretudo quando se faz muito humor reativo à sociedade, à política, etc. Tu esse humor depois vais vê-lo 6 meses, um ano e tal depois e ele não guardou nada. Foi algo que funcionou no momento e que depois perdeu esse elan, não é? Eu acho que o humor envelhece melhor quando trata dos temas mais universais. Quando sai um bocadinho daquele do aspecto do dia-a-dia mundano, não é? E se foca naquilo que são os valores e as emoções mais universais. Por exemplo, o amor, o ciúme, Perfeito. Sei lá, o sexo. Ótimo. A guerra. Ou seja,
esses valores, essas emoções, esses sentimentos mais universais, o machismo, o racismo, quando o humor toca nesses temas, fugindo àquilo que é o aspecto do dia a dia, envelhece melhor. E para Essa você, é a minha experiência. para você como humorista, você sentia que no passado, no início dos anos 2000, talvez, você tinha mais liberdade para abordar certos temas e hoje tem que ter um pouco mais de reticência ou continua igual? Eu acho que a liberdade mantém-se, felizmente, num país como Portugal, mantém-se a mesma. A liberdade que eu tinha há 20 anos é a liberdade que eu tenho hoje. O que aconteceu foi a escala da consequência e a escala da reação. Porque, imagina, eu quando comecei na televisão, a gente fazia um programa de televisão e a gente podia, sei lá, abordar qualquer tema, né? O que quer que fosse, e tu não tinhas a escala da reação. Talvez na rua ouvisse uma ou outra coisa, mas geralmente não ouvias essa crítica negativa, sobretudo. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia tu fazes algo e se é um bocadinho mais polémico ou que se está a tocar num tema que mexa um bocadinho mais com aquilo que são as convicções mais aguerridas das pessoas, tu ouves essa crítica instantaneamente, imediatamente mal fazes. E isso causa um género de censura, que é um género de autocensura, onde tu pensas assim, será que eu me vou meter nisto? Será que eu me vou fazer esta brincadeira e depois vou ter que estar a levar com esta malta toda e não sei o que mais? Portanto, essa questão da liberdade é uma escolha pessoal. Num país como Portugal. Há outros países Claro. onde é diferente, ok? Portanto, a liberdade mantém-se a mesma. Agora, há uma maior pressão por via da reação pública à autocensura. O que também pode funcionar como um desafio. Eu tento sempre encará-lo como um desafio. Mas isso acontece, né? Isso acontece. Acontece, tipo, se vais mexer em alguns temas, tu já sabes que vais levar porrada, por assim dizer, né? Um bocadinho o truque que eu uso é ou seja, eu tento sempre que o ridículo seja eu no que eu faço. E quando tu assumes isso, é mais fácil tocar nos temas. Ok? Ok. Porque às vezes há muito uma moda de comédia hoje em dia, que existe e que tem tanto direito de existir como outra qualquer, mas que é uma comédia muito de reação ou de apontar o dedo. Ok. É muito uma comédia moralista, por assim dizer. Que é estar a olhar para os outros e estar a dizer este faz isto, este faz aquilo. Uma comédia muito de observação, mas de um ponto onde o humorista se exterioriza ao sujeito e à questão e faz pouco dela. Ok? Eu não é bem o meu estilo. O meu estilo é eu assumir o ridículo. Okay. Eu se quero falar de homossexualidade, ou se quero falar de inveja, ou se quero falar do que quer que seja, eu tento ser eu o ridículo. A ação que provoca o ridículo é minha. Não é externa, é interna. Ou seja, isso permite-me passar um bocadinho nesses pingos da chuva, às vezes não tanto, às vezes também levar, mas permite-me entrar nesses campos porque o ridículo sou eu. E então levo com assim, este é maluquinho, ou seja, eu tenho essa fama, graças a Deus. Claro. Né? E então esse passar por louco é um conforto para mim. Perfeito. E voltando aqui às fotos, temos esta. Que você fez com os caretos. E são os grandes músicos portugueses de eletrónica. Exatamente, vão estar ainda no Sol da Caparica. Vão estar no Sol da Caparica e andam aí a tocar de norte a sul por todo lado. Perfeito. E como é que surgiu essa colaboração? Eu conheço estes dois meninos há muitos anos. Este do lado direito, que é o André, ele é irmão de um rapaz que trabalhou num dos meus primeiros programas em 2004, 2005, que era o Ricardo. E eu conheci-o aí com 13 ou 14 anos. Ótimo. E o Carlos era amigo deles também e de vez em quando vinha para essas filmagens ajudar o Ricardo, que era o meu cameraman, o Carlos vinha ajudá-lo. E eles depois, o tempo passou, né? Eu conheci-os aí em 2003, 2004, 2005. O tempo passou, eles fizeram o seu projeto com muito sucesso
E quando eu tive esta ideia do sal grosso, Uhum. quando surgiu esta brincadeira, eu percebi pelo impacto que havia aqui qualquer coisa que eu podia explorar, e eu pensei assim, não, eu quero fazer música com isto. Ainda por cima, o personagem era todo um personagem dançarino, né? Que tipo se gabava dos seus feitos na pista de dança. Claro. E eu pensei, não, o ideal seria uma música de dança. E liguei ao Carlos, que é aquele rapaz do lado esquerdo, e para tu veres como é que são as coisas. Isto eu já andava a fazer esta brincadeira do tio e há um mês para aí, na internet, quase todos os dias fazia vídeos, porque estava a ver que aquilo estava a dar, portanto estava a malhar enquanto o ferro estava quente, Claro. né? Que é uma coisa também que se tem que fazer hoje em dia. Claro. E ligo para o Carlos, e já não falava com ele há anos. E ele, quando me atende o telefone, diz assim: tu queres uma música para o tio, né? E eu assim, pá, liguei à pessoa certa. Fomos para estúdio, em 10 minutos fizemos a música. Perfeito. Ou seja, isto às vezes as coisas quando há ciclos. A minha experiência já me ensinou isso. São como marés do mar, como correntes às vezes. Às vezes estamos num sítio onde a água está parada. E às vezes nesse sítio, ou está uma corrente muito forte a afastar-nos do sítio que é para onde a gente quer ir. E às vezes nessas situações mais vale a gente deitar-se um bocadinho e boiar e não se cansar. Claro. E deixar-se ir com a corrente. Claro. Mas depois, de repente, apanhamos correntes ou marés que nos são favoráveis. E aí temos que remar com muita força. E eu tento ser sensível a isso. Sentir-te, ok, agora é a altura. E fazer. Mas depois há alturas onde, às vezes, mais vale não fazer tanto. Deixar-te de estar. Eu, pelo menos, é assim que eu assumo. Mas também, os anos que eu tenho deram-me este ensinamento. Às vezes, quando se é mais novo, era aquilo que estávamos a dizer. Não é tão fácil isso. Queremos fazer e fazer e fazer e fazer. E às vezes até nos cansamos. E eu, hoje em dia, encaro isso assim, não é? Encaro isso, tento ler um bocado as marés. E ainda por cima sou uma pessoa que gosta muito do mar e de fazer desportos no mar também. Tento ler as marés, tento ver de que lado é que vêm as ondas e em certas alturas que eu vejo que a maré está favorável para mim, remar e fazer, mas às vezes quando noto que não está assim tão favorável, em vez de me estar a esforçar, prefiro parar um pouco, às vezes até fazer outras coisas e depois esperar que venha outra vez essa maré favorável. Eu não lhe chamo inspiração, eu não acredito em inspiração, eu acredito mesmo que estas coisas andam no ar. E falando em outras coisas, você tem uma produtora de vídeos. Sim, Qual documentários e publicidade. Qual é o nome da produtora? Dream Big. Dream Big. E, atualmente, ela está a produzir algum documentário? Não. Eu fiz um documentário, o último documentário que eu fiz foi no ano em que surgiu este personagem. Ok? No ano em que surgiu este personagem, eu fiz um documentário. E depois surgiu este personagem, tenho estado só na comédia. Perfeito. E entretanto já foi outro programa, mas para mim, como apresentador, tudo Perfeito. na minha produtora. Perfeito. Agora, não sei como é que é no futuro, eu nesta altura da minha vida não faço planos a longo prazo nunca, a médio prazo raramente. Mas talvez para o ano eu tiro uns meses para fazer mais um documentário, que eu gosto muito de fazer esse trabalho. Perfeito. Eu gosto muito de fazer o trabalho documental, de contar a história, outra história. Esse documentário que você comentou, ele era sobre? Eu já fiz 3 documentários de longas metragens que passaram em TV. Um sobre uns meninos de Marrocos, fãs de futebol, que organizavam e organizam campeonatos no meio das montanhas, etc. Tive muitas semanas em Marrocos a fazer esse documentário, isso foi em 2014. E depois documentários sobre bandas musicais. Uma os da Gift e outra os Pop Del Arte, que é uma banda de Lisboa de há 30 e tal anos e que é uma banda que eu gosto. E eu no documentário procuro sempre que haja uma ligação emocional entre mim e o objeto que eu estou a fazer. Isso para mim é o que me motiva a fazer o documentário, é eu querer contar aquela história, né? Então, na verdade, temos aí 2 faces de Tio Gel. Sim. Uma face mais humorística, conta histórias e muitas vezes faz protestos políticos, podemos chamar assim, Também. certo? De uma forma no humor. E um outro lado, um pouco mais sério, um lado que às vezes é um pouco até mais íntimo, porque revela os interesses e assim, os gostos do Nuno. Sem dúvida. E que eu assino como Nuno Duarte.
Eu não assino os documentários como Gel ou Tio Gel. Perfeito. Gel ou Tio Gel é o meu nome para a música e para a comédia. Perfeito. Nos documentários é o Nuno Duarte. É o Nuno Duarte. E é onde eu me puxo para trás e meto outra coisa no foco. E faz-me bem também isso. Ótimo. Faz-me Muito bem bom. para balancear. Muito Às bom. vezes a comédia é uma arte muito gratificante. Verdade. Você falou que a comédia é uma arte muito gratificante. E é justamente isso que eu pedi. Estás a ver para que esta Dinati cara aqui? colocasse. Sim. Estás a ver esta cara aqui? Esta cara é uma cara de fim de espetáculo que correu bem, né? Então aqui, ou seja, isto estava, sei lá, 200 pessoas, isto deve ter Perfeito. sido num Cines, uma terra qualquer que ocorre este país todo. Perfeito. E tu quando fazes um espetáculo de comédia para as pessoas, sobretudo quando as pessoas estão ali, é um grande... É uma grande injeção para o teu ego. O teu ego incha. Estás a ver? E tu ali tiveste as pessoas estão-se a rir do que tu estás a dizer e elas gostaram e isso faz o teu ego inchar. E às vezes, para mim, eu sinto muitas vezes essa necessidade de fazer outras coisas para equilibrar um bocadinho, para não deixar que o ego inche muito. Ok. Eu noto isso importante para mim, para o meu equilíbrio pessoal. Porque é muito gratificante a comédia, mas às vezes o ego crescer muito tem consequências no teu círculo mais próximo. Claro. Eu já sofri também com isso, ou seja, já me apercebi disso o suficiente para tentar sempre balancear isso, né? Os romanos tinham uma figura quando vinha o César, né? César, o imperador, né? Vinha das batalhas, ou os grandes generais vinham das batalhas e faziam uns grandes desfiles em Roma, né? Ali com os cidadãos todos. O nosso herói chegou, etc. Triunfo. Eles metiam um escravo atrás do imperador ou desse general que constantemente lhe ia dizer ao ouvido assim: és apenas um homem. És apenas um homem. E eu sinto necessidade, os documentários surgem um bocadinho por isso, e outras atividades que eu faço fora do meio artístico, de balancear um bocadinho esse ego. E eu já vi muita gente com muito talento, mas por vezes com o ego muito inchado, e não é agradável. Sim. Eu não gosto de ver isso, estás a ver? Justíssimo. Não gosto de ver. E, se me permite a pergunta, aqui foi um espetáculo de stand-up. Stand-up. E o que as pessoas podem esperar ao ir num stand-up seu? Olha, o meu stand-up é muito um stand-up de contador de histórias, ok? É um stand-up de beats longos, onde eu tanto faço alguma análise da realidade, como também partilho coisas que se passam comigo, muitas vezes comigo no centro do ridículo, e é algo que é um bocadinho uma terapia para mim. O stand-up é algo que funciona para mim como um momento de grande descontração e que quando acaba de grande leveza. Eu gosto muito dessa sensação que o stand-up me dá. Eu faço outro tipo de espetáculos mais de música, etc., onde são espetáculos com um nível de energia mais alto. É diferente, né? Onde no fim eu acabo, estou satisfeito também, mas estou muito cansado e exausto muitas vezes. No stand-up eu acabo e estou leve. Porque aquilo muitas vezes permite-me expor-me. Ok? Expor o que eu penso, às vezes as coisas mais absurdas. A comédia tem esse lado bom, né? E às vezes tocar um bocadinho também nos meus fantasmas, tocar um bocadinho naquilo que são os meus medos, os meus receios, as coisas que me chocam, as coisas que mexem comigo, procurar fazer um género de uma reciclagem. A comédia dá muito essa possibilidade a quem faz de tu reciclares o que tu pensas, né? As coisas entram em ti e a gente hoje em dia estamos expostos a tantas coisas que têm uma energia muito negativa. Todos os dias nos entram pelos olhos adentro, pelos ouvidos adentro, essas coisas, e às vezes é bom fazer essa catarse, né? Perfeito. Fazer rirmos um bocado daquilo, pronto, que às vezes que não tem graça nenhuma na sua essência, né? Mas um bocadinho o trabalho do humorista, do comediante é tentar esse ângulo, né? Pegar, às vezes, eu às vezes ando
semanas, às vezes meses. Ok? À volta de um tema é assim, pá, eu quero falar disto, mas como é que eu vou falar disto? E tento de uma maneira e tento de outra maneira, e o stand-up é a arte que permite isto, que permite também muitas vezes tentar e falhar, né? Às vezes não corre bem. Tu pensas uma piada e escreves e entregas ali, e aquilo às vezes não corre da maneira como tu queres, mas também te ensina a continuares, né? Meter para trás das costas quando não corre bem e tentares. seguir em frente. E sentires, ou seja, um bocadinho como na vida, sentires que tens sempre a oportunidade de fazer melhor, de reciclar, de pôr para trás aquilo que não correu bem e aproveitares aquilo que poderá correr melhor, não é? É uma grande lição de vida isso. Às vezes a gente tem tendência a um bocado de ficar presos em lodos, né? Emocionais. Temos todos isso, né? E isso que... E a comédia ajuda muito isso, né? Tu quando consegues rir de alguma coisa, é sinal que essa cicatriz dessa ferida já está a fechar. Já te consegues rir do que se passou. Então, pelo que eu posso perceber, a sua vida pessoal e as suas relações interpessoais, elas influenciam muito e inspiram muito na sua criação. Sem dúvida. E Sem vamos dúvida. botar de uma forma bem clara. Hoje você está presente nas redes sociais. Você está Sem dúvida. no Instagram, Sem você dúvida. está no TikTok, Sem você dúvida. está a conversar com essa malta nova. Sem dúvida. O que você consegue passar de dica para um jovem que está hoje encontrando na comédia, muitas vezes, uma forma de secar essas feridas ou de sarar essas feridas? O conselho que eu posso dar é, na comédia, o que te difere dos outros é mesmo a tua experiência pessoal. E a comédia é uma oportunidade de reciclar muita coisa negativa que se passa na nossa vida. Perfeito. Quando nós a exteriorizamos, verbalizamos e, sobretudo, quando temos o privilégio e a sorte, né, a fortuna de transformar algo que na sua gênese é doloroso em algo que se transforma numa gargalhada, é uma alquimia, Perfeito. não é? É mágico. Perfeito. A comédia é se calhar a arte, é se calhar a única arte que permite essa alquimia existir, né? Transformar a dor em prazer. É a comédia, é na comédia que isso se passa, né? Daí há um lado de terapêutico, curativo, e as pessoas que sentem esse ímpeto de ir para a comédia, o conselho que eu posso dar é: olhem para dentro de si, sejam, ou seja, aquilo que é pessoal é aquilo que te vai diferenciar dos outros comediantes. Perfeito. E dizem que a comédia tem muita relação com o drama. E geralmente A tragédia. o que se vê é que muitos comediantes, principalmente nos Estados Unidos, isso ocorre muito, fazem sucesso, fazem uma carreira na comédia e depois revelam-se atores ainda mais excepcionais quando nós vemos eles atuar no drama. Ocorreu isso com Jim Carrey, Sim, Robbie Williams sem dúvida. e Tio Gel. Tem espaço no drama? Pensa no drama? Eu nunca fiz drama. Eu nunca fiz drama. Mas poderia fazer. Não vou dizer que nunca farei. Talvez era um desafio interessante para mim no futuro. Mas há essa relação. Muitas vezes, aquelas pessoas que se sentem impelidas à comédia, às vezes há uma dor grande que está lá por trás. E às vezes a comédia é uma capa. É uma capa que esconde, às vezes, sentimentos dolorosos, pessoais. Eu também os tenho, e eu acho que todos os têm, todos os que andam na comédia os têm. E a comédia permite teres ali aquela defesa, por assim dizer. Quando casca. quebras isso, eu nunca o fiz, mas quando vejo esses artistas que tu falas, tipo Jim Carrey, Robin Williams, tu vês realmente artistas extraordinários na sua sensibilidade, a maneira como conseguem misturar esses sentimentos, porque eles estão todos misturados em nós, né? O riso, a tragédia. Muitas vezes a comédia é a tragédia vista de cima, né?
Tu, se fores analisar ao pormenor, é trágico. Mas se fores ver num panorama maior, é cómico, né? Claro. Portanto, ele está ligado. Agora, não sei, quem sabe um dia. Eu estou sempre aberto a desafios. Perfeito. Às vezes tenho um pouco, cá em Portugal, tenho um pouco pena que às vezes a nossa indústria do audiovisual olha muito o cómico como só para a comédia. E às vezes não dá essa oportunidade do cómico mostrar outro lado. Tu, numa indústria audiovisual como a americana, às vezes já dá mais essa oportunidade, não é? Mas nunca se sabe o que é que pode vir. E pergunto, hoje, temos espetáculos marcados? Poderíamos falar, informar um pouco mais sobre como as pessoas podem conhecer o Tio sim, Gel, sim, ver sim. mais do Tio Gel? Então, eu agora, este verão, ainda vou ter mais uns 7 ou 10 espetáculos do Sal Grosso. Perfeito. Que é esse espetáculo de música, não é? Mas depois, ou seja, vou andar Pinhal Novo, vou andar em Mirandela, vou andar em Sarilhos Pequenos, vou estar na Terrugem, aqui ao pé de Sintra. Perfeito. É seguirem ali as minhas redes, que eu depois vou mostrar isso tudo. E depois, no fim de setembro, até ao fim do ano, em dezembro, vou fazer mais umas 15 ou 17 datas de stand-up, que é até o fim da tour. Que ela começou o ano passado em setembro, vai fazer agora um ano e tal. Ou todos serão tipo aí, farei umas 50 ou 60 datas, vou fazer aí umas 15, que é o fim deste espetáculo de stand-up comedy, e que depois ele já está filmado, e eu depois vou lançar esse especial aí num canal, vamos ver, ainda está a ser negociado, para as pessoas verem também o stand-up. Perfeito. Eu vou deixar suas redes sociais aqui na nossa descrição, mas se as pessoas quiserem lhe encontrar no Instagram, como é que é? Tio Gel. Tio Gel. Tio Gel. Com Metem J. tio Gel, mas metem tio, parece logo, vão ver logo esta cara linda. Perfeito. Chegando à última pergunta, é uma pergunta que ela é de praxe do nosso programa. E ela é muito simples de responder, principalmente para um comediante. Ok. O que você espera de Portugal para o futuro? O que é que eu espero de Portugal para o futuro? Eu espero que Portugal possa ficar mais próximo de cumprir o seu potencial. Os últimos 10, 15 anos têm sido anos muito transformadores em Portugal e que trazem desafios, trazem oportunidades, mas também trouxeram alguns problemas. E eu acho que estamos num ponto de Portugal onde há finalmente uma percepção a nível mundial do potencial de Portugal. Eu acho que isso mais do que nunca se nota nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na China, na Ásia. Portugal é visto como um país que tem um potencial, sobretudo de bem-estar, gigantesco. Agora, essa fama portuguesa está a apresentar desafios muito impactantes para os portugueses e para os que vivem em Portugal, que é podermos, como habitantes de Portugal, ou pessoas que habitam e trabalham em Portugal, termos a oportunidade de usufruir de Portugal como aqueles que para cá vêm com mais possibilidade económica têm. Sim. Portanto, este é um grande desafio para Portugal. Um desafio que eu espero que Portugal possa cumprir e que possa dar condições de vida, condições económicas, condições sociais, condições de educação, condições de saúde, condições de habitação, condições de segurança, condições de bem-estar, de amizade a quem vive em Portugal. Porque eu acredito isto é um bocado utópico e é um bocadinho seguindo um bocadinho as palavras do grande Agostinho da Silva, nosso grande filósofo. Eu acho que Portugal é e pode ser um dos melhores países, se não o melhor país do mundo para viver. Perfeito, perfeito. Tenho que agradecer muito. E a virem aos espetáculos do Tio Gel. Claro. Tenho que agradecer muito a sua presença. Muito obrigado, Célio, pelo Eu convite. estive aqui com Tio Gel,
Ou melhor, eu estive com o Nuno Duarte. Tio Gel fez apenas uma breve participação, mas se você quer conhecer um pouco mais sobre esse trabalho incrível, vá nas redes sociais, vá num dos seus espetáculos, porque com certeza as pessoas vão gostar muito, vão se divertir muito e vão sair de lá com excelentes experiências. Por hoje é só, meu amigo. Desejo para você muita força e boa sorte. Um grande abraço e tchau.